Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu comecei a entender a diluição de medicação. Sim, porque eu não entendia nada. Eu não conseguia visualizar como é que era um soro fisiológico. Eu não sabia o que era um soro fisiológico. Por exemplo, esse sorinho aqui, ó. Eu não entendia. Eu falava, gente, como é que faz a diluição da medicação sorinho de 10 ml? Aí um professor meu, que queria muito que eu passasse no curso, ele falava, Lourdes, quando você não sabe, desenha. Literalmente desenha. E eu comecei a fazer um desenho desse bendito desse sorinho aqui na prova. Nas provas que eu ia fazer, eu desenhava um sorinho para me entender na minha mente como é que era a diluição da medicação através de um sorinho de 10 ml. Então eu sabia que eu tinha que fazer a diluição da medicação e depois eu tinha que jogar dentro do sorinho de 100, que era o que o médico pedia. Então eu desenhava um sorinho pequenininho desse e depois eu desenhava um sorinho maior para poder entender a regra de 3. E depois que eu comecei a entender o conceito da regra de 3, tudo a gente vê regra de 3 na nossa vida, né? E aí, antes de eu mostrar pra você aqui o suco, né, diluindo o suco e mostrando pra vocês, eu vou mostrar a regra de 3 em si pra vocês, pra depois a gente fazer a nossa comparação. Então, vamos lá. Então, vamos supor que eu tenho um saquinho de medicação, eu tenho 50 gramas dessa medicação aqui. Essa medicação eu tenho 50 gramas. O médico quer 10 gramas só dessa medicação. Então eu vou pegar essa medicação e vou diluir ela em 100 ml, certo? O médico quer que eu pegue e dilua em 100. Eu vou pegar essa de 50 e diluir em 100 ml para me descobrir quanto que eu tenho que puxar de ml para dar os 10 gramas. Então o que eu faço? Eu faço a regra de 3. Eu faço esse por esse. Então eu faço 10... Peraí, vou fazer a bolinha. 10 vezes 100 dividido por 50. 10 vezes 100, eu tenho 1000. Aí eu pego os meus 1000 e divido ele por 50. Isso tudo para me descobrir quantos ml aqui, ó, aqui é ml. Quantos ml eu vou puxar dessa medicação para dar os 10 gramas que o médico quer. Então vamos lá. Então aí eu fazendo as contas, dá para dividir por 5? Aqui eu posso cortar um zero aqui. Tem um zero sobrando, eu corto um zero. 1 eu consigo dividir por 5? Não. 10 eu consigo? Consigo. Então, quantas vezes eu consigo dividir? 2 vezes. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Sobrou um zero aqui, 20 ml. Aqui eu preciso de 20 ml para dar aqui os 10 gramas que o médico pediu. Então, agora, vamos mostrar num saquinho de suco, por exemplo. Nesse saquinho de suco, eu tenho 10 gramas do suquinho aqui. Digamos que essa seja a medicação. O médico quer só 10 gramas dessa medicação aqui. Então, eu vou pegar o meu sorinho aqui de 100. Eu tenho um sorinho aqui de 100, ó. Eu tenho um sorinho aqui de 100, ó, que eu vou diluir essas gramas nesse saquinho. Só que como é suco, como é suquinho, eu vou diluir aqui esse pozinho nesse 100 ml aqui, ó. Esse copo tem 100 ml. Digamos que esse copo tem 100 ml. Quantos ml eu vou tirar desse copo aqui para dar os 10 gramas que o médico pediu? Quanto? Quanto que eu vou precisar? Então, vamos fazer a regra de 3 aqui, usando o nosso suquinho, o nosso copo de suco. Então, aqui tá a nossa regra de 3, né? Então, aqui eu vou fazer, ó, esse está para esse, né? Esse está para esse. Quantos ml eu vou precisar para dar o que o médico pediu, certo? Então, vamos lá. Então, a minha jarrinha não tem soro nenhum, né? Então, eu vou colocar 100 ml aqui, faz de conta que esse é um sorinho de 100, certo? Aí eu pego a minha medicação, abro ela, como se eu estivesse fazendo aqui, ó. Como se eu estivesse fazendo assim, ó. Pego a minha medicação, que na verdade aqui já é líquida, né? Faz de conta, porque eu não tô no hospital, então... Então faz de conta que essa é a minha medicação. Eu peguei esse sorinho aqui e joguei dentro desse pó. Peguei esse sorinho e joguei dentro do pó. Então ficou 10 ml aqui, eu diluí, tá? Aqui dentro. Vamos supor que seja isso que eu esteja fazendo aqui agora. Então, aqui, ó, eu peguei a minha medicação e joguei minha medicação aqui, ó. Diluí a minha medicação. Diluí os 50 gramas, porque é isso que eu tenho. O médico quer só 10 gramas, tem 50 gramas. Na farmácia, a medicação não tem de 10, só tem de 50. Então, o que que eu fiz? Eu peguei as 50 gramas e diluí. Diluí ela em 100, tá? Diluí essas 50 gramas em 100. E agora eu preciso fazer o cálculo. Quer dizer, na verdade, nós já fizemos um cálculo, né? A gente já sabe, através do cálculo que a gente já fez. Então, o que que isso daqui quer dizer? Isso daqui quer dizer, ó, depois que eu diluí essa medicação, a gente descobriu no cálculo aqui, ó, que o médico quer 20 ml para poder dar 10 gramas que o médico pediu. Ele quer 20 ml. Aqui eu tenho 50 gramas em 100. Como é que eu faço para
Como é que eu faço para puxar, então, essa medicação, para administrar essa medicação aqui, que tá bem diluída aqui, tá? Eu preciso aspirar, no caso, 20 ml, somente 20 ml. Então, ó, digamos que esse copinho aqui, ele tenha 100 ml, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. O médico quer 20 ml. 20 ml, para me saber quanto que tem aqui em gramas. Como que eu sei que tem aqui em gramas? Eu sei que cada 10 tem 5 gramas. Eu descobri que em cada 10 desse daqui, eu tenho 5 gramas. Por que eu tenho 5 gramas? Porque aqui eu diluí os 50 gramas aqui. Então, ó, 10 seria 5 gramas. 5, 10, 15, em gramas agora. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 gramas. Eu tenho 50 gramas. Né? Então, eu sei que aqui... Ó, eu sei que aqui eu tenho 50 gramas. Por quê? Porque eu diluí essas 50 gramas aqui. Então, eu sei que a cada 10 desse daqui eu tenho 5 gramas. A cada 10 ml eu tenho 5 gramas. Então, aqui fica 10, 20 ml. Então, o médico quer 20 ml. Ele quer só isso aqui, ó. Ele não quer o copo todo. Certo? Então, aqui, ó, o médico quer só isso aqui, ó. O médico quer todo desse copo aqui, ó. De todo esse 100 aqui, ó. De todo esse 100 aqui que você diluiu, o médico quer que você dá para o paciente só 10 gramas, que seria 20 ml. Deu para entender esse cálculo? Vamos lá, vamos ver se você entendeu. Vamos supor que você tenha laranja. Vamos fazer a regra de 3, então, com laranja, para ver se você entendeu bem o que eu tô falando. Porque eu falo meio... Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô falando direito. Mas assim, vamos tentar fazer com a laranja, então. Tudo que a gente vê na nossa casa, a gente consegue ver regra de 3 para poder ir treinando, para no dia da prova a gente ter mais clareza na hora de fazer a diluição da medicação, certo? Então, vamos lá, tentar fazer com a laranja. Então, muitas vezes, a medicação, ela não vem só em pó, né? Às vezes, que nem o dipirona, por exemplo. O dipirona, ele vem líquido, né? E a gente tem que pegar o dipirona, que é líquido, e diluir aquele líquido no soro fisiológico, para dar diluído do jeito que o médico quer, o que o médico pediu. O médico pediu 1 grama de dipirona. Eu tenho 10 gramas aqui, o médico só quer 1 grama de dipirona. Então, sempre eu tenho que pegar a gramas, que é líquida também, diluir na água, e ver o que deu aqui de resultado, sempre saber quanto que deu aqui de resultado para me dar a gramas que o médico pediu. Então, aqui a gente já sabe o resultado, né? Porque o cálculo não mudou, os números não mudou, só mudou o componente, os componentes, mas os números continuam o mesmo. Então, a gente sabe que a gente tem que aspirar, para dar o que o médico pediu aqui, ó, a gente tem que aspirar essas 2 laranjas aqui, né? A gente aspira essas 2 laranjas, essas 50 gramas de laranja. Mas a gente só quer 10, Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai, depois de diluída, a gente vai aspirar os 20, né? Que o resultado é 20. A gente vai aspirar os 20 ml dessa solução diluída já, bonitinha, tá? Ela tá muito grande, ela tá em 50. Ela tá muito forte, né? Tem bastante. Então, eu vou pegar só 20 dela, porque cada 20 ml... contém 10 gramas, contém o que o médico pediu. A cada 20 eu tenho 10 e eu vou fazer aquilo que o médico pediu. Aí, se você for para estágio e tiver numa pediatria, aí você vai falar para mim, tá? E agora, como que eu vou rediluir essa medicação? Eu preciso rediluir essa medicação numa pediatria. Vamos ver como que vai ficar numa pediatria? No caso, a gente tem que colocar o soro dentro da bureta. A bureta contém, acho que, se eu não me engano, 100 ml ou mais, não me lembro agora. Mas digamos que cabe um sorinho de 100, acho que é mais. Cabe um sorinho, acho que 250 ml. Tá. A gente coloca 100 ml dentro dessa bureta do sorinho e ela tá lá. Vamos supor que essa daqui seja a minha bureta, tá? Ela contém 100 ml de soro aqui dentro, eu já coloquei aqui dentro. Então, eu vou aspirar os 20 ml e o que eu vou fazer agora? Jogar os 20 ml dentro da bureta. Isso é uma rediluição. Vamos fazer para você ver? Então, vamos lá. Então, o resultado foi esse, né? 20 ml é o meu resultado, é o que eu vou estar administrando. Vamos supor que seja um dipirona. Eu vou estar administrando 20 ml desse dipirona. Só que eu vou dar para minha criança 20 ml de dipirona. Só que não, né? O médico quer que eu faça a rediluição dessa medicação. Então, como que eu vou fazer para saber quantos gramas que eu vou dar para minha criança se eu fizer a rediluição? Se for para mim fazer lá no hospital, eu vou só pegar e diluir, e rediluir. Então, eu vou pegar aqueles 20 do resultado, né? O resultado final foi os 20. Então, a gente vai pegar esses 20 aqui, ó. Uns 20 ml.
digamos que encheu, né? E vou pegar minha bureta. Vou pegar minha bureta aqui. Vou afastar aqui um pouquinho. Eu vou pegar minha bureta e vou jogar os 20 ml dentro da minha bureta. Ó. A solução ficou mais fraca, né? Porque eu joguei dentro da bureta essa solução. Só que a solução ficou mais fraca e eu quero saber quantos gramas eu dei. Eu sei que eu coloquei aqui, ó, 20 ml dentro de 100. E em gramas, eu coloquei quantos aqui em gramas? Quanto que deu aqui em gramas? Porque em gramas ela ficou mais ralinha, ficou menos gramas. Então aqui eu quero saber quantos gramas tem aqui, ó, dessa medicação, que ela, a concentração dela ficou menor, ou seja, ficou menos gramas a concentração. Quanto que ficou aqui, então, em gramas? Vamos fazer a conta? Então, fazendo um cálculo matemático aqui, ó, eu peguei a minha seringuinha que tava com a medicação já diluída, que é o 10 gramas, né? E coloquei aqui dentro da minha bureta, né? Vamos dizer que isso daqui é uma bureta. Essa bureta, ela contém 100 ml de soro fisiológico aqui dentro. Então, eu fiz o quê? Eu coloquei os meus 20, que é esse daqui, né? Os 20 ml em 10 gramas, né? Ao todo, o que o médico pediu, eu coloquei dentro da bureta, né? Que aqui são 20 ml, né? Então, eu coloquei aqui dentro. O que que eu fiz aqui no cálculo? No cálculo, eu fiz 10 dividido por 100. Eu coloquei 10 e dividi esses 10 em 100. Quanto que ficou os 10 dividido por 100? Aí eu monto o cálculo, né? Eu faço 10 dividido por 100. Dá pra dividir 10 por 100 pessoas? Não dá, né? E se eu colocar um zero aqui? 100 por 100, aí dá, né? 0, quanto que eu coloco aqui? 100 por 100 eu coloco 1, né? 1 para cada um. Então, aqui eu coloco 0, 0, 0, 0, 0, uma vez 1, 1. Uma vez 1 para 1 nada. Então, aqui, ó, é 0,1 gramas. Esse é o resultado aqui, ó, em gramas que eu coloquei aqui dentro dessa bureta. Então, aqui dentro dessa bureta, de 10 gramas que tinha aqui, ela diluída em soro, ela ficou, em gramas, ela ficou 0,1 gramas. Que vai entrar na veinha de uma criança, vamos supor. Seja aqui, né, a criancinha aqui. A criança, e aqui, ó, o sorinho que vai entrar nela vai ser 0,1 grama. Então, gente, é isso. Foi desse jeito que eu aprendi a entender a regra de 3 para fazer os cálculos de medicação. Foi quando eu comecei a desenhar, quando eu comecei a visualizar, eu comecei a entender melhor. Fazia desenho ali de primeira série. Eu não tava nem aí, gente. Eu fazia na prova, às vezes, um desenho lá, um sorinho, bibi, e o cálculo dava certinho, dava, nossa, dava lindo. O desenho, fazia os bonequinhos, fazia o médico, fazia o soro, desenhava tudo. Aí depois, na hora de entregar a prova, eu apagava todos os desenhos, só deixava a prova lá pra professora ver. E foi entrando tão na minha mente, eu fui começando a entender, depois que eu fui pra estágio, eu comecei a ver as medicações, ver como era uma bureta, ver como era um soro fisiológico. Aí os cálculos foi começando a entrar melhor na minha memória, na minha mente. Então, às vezes, você tá fazendo enfermagem, tá fazendo técnico, ou auxiliar, ou você tá fazendo mesmo na faculdade, e ainda não entendeu a regra de 3 para fazer as medicações, né? Dentro do hospital, você ainda não entendeu, não conseguiu visualizar. Então, é assim mesmo, é normal acontecer isso. No estágio, a gente vai ver direitinho, só que até ir para estágio tem as provas, né? Esse é o problema, que você tem que fazer as provas antes. Então, se você ainda não fez as provas, presta atenção nesse vídeo, eu vou recapitular aqui rapidinho pra gente poder gravar na memória na hora da prova. Então, vamos lá, vamos recapitular. O médico quer 10 gramas dessa medicação aqui, tá? Ele quer que eu administre 10 gramas em 100. Ele quer que eu faça isso aqui, 10 gramas em 100. Então, ok, eu tenho na unidade 50 gramas em 100, porque 100 ml é fácil da gente conseguir, né? 100 ml de soro, 100 ml de água, no caso do suco. Então, é fácil da gente conseguir o ml. O problema é esse aqui, ó. O problema é a grama. Quantos gramas eu vou conseguir tirar daqui em ml? É isso que eu quero saber, tá? Essa é a regra de 3 que faz a cruzinha aqui, né, ó. Esse está para esse, essa grama aqui eu já tenho, né? Eu já tenho o que o médico quer, eu só tenho que diluir ela em 100, tá? Então, esse é o cálculo que eu vou fazer na cruzinha assim, eu vou descobrir esse daqui, né? Eu quero descobrir quantos ml eu vou precisar para dar 10 gramas que o médico pediu. Vamos fazer aqui, ó, faz de conta que essa daqui é uma medicação
que eu tenho essa medicação, 50 gramas dessa medicação diluída, que eu vou diluir ela em 100 ml. E o médico quer só um pouquinho, ele quer só 10 dessa medicação. Eu só tenho uma de 50, eu não tenho essa de 10, né? Como que eu vou fazer? Então, aí eu faço a regra de 3, né? E essa está para esse. E esse está para quanto, né? Quantos ml aqui eu vou precisar? Aí é onde eu vou montar a regrinha de 3, né? Então, eu faço 10 vezes 100. 10 vezes 100 vai dar quanto aqui? Vai dar 1000. 10 vezes 100, 1000. Então, 1000, aí eu divido por 50, né? Por 50 gramas. Então, aqui eu vou dividir ele aqui por 50. Deixa eu pôr mais pra cá. Vou dividir ele aqui por 50, certo? Aí eu corto aqui e corto aqui. Não dá pra dividir por 5? Não. 10 dá pra dividir por 5? Dá quantas vezes? 2 vezes. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Sobrou aqui, joga pra cá, ml. Então, aqui eu descobri aqui que eu vou precisar de 20 ml aqui, ó. 20 ml desse sorinho de 100 aqui, para dar o que o médico quer em 10 gramas. Eu vou querer só 20 ml. Então, digamos que esse copinho aqui, ó, digamos que eu tenha esse copinho aqui, ó, 10. Aí eu vou pegar aqui, ó, e vou jogar. Pronto, aqui eu já dou o que o médico tá pedindo. 20 ml contém 10 gramas. É isso que o médico quer que eu faça. E no cálculo também, ó, 20 ml, eu vou tá dando 10 gramas. É a mesma coisa do suquinho. 20 ml aqui, eu tô dando 10 gramas. E agora, no caso da criança, recapitulando, esses 20 ml aqui, que o médico pediu, eu vou tá colocando ele aqui, ó, dentro dessa bureta. Os 20 ml dentro dessa bureta, que contém 100 ml. Ó, essa bureta contém 100 ml. Ele ficou bem mais diluído. Ele contém menos gramas. Quantas gramas ele contém? Agora, ele contém 0,1 grama, que eu vou estar administrando nessa criança. Para mim fazer lá no hospital, é bem mais prático, porque é só passar de um lugar para o outro. O problema é só entender o cálculo de medicação, na hora de você montar o cálculo de medicação. Então, você sempre vai pegar, na hora de fazer o seu cálculo de medicação, o resultado desse daqui e diluir ele de novo. Rediluir ele em 100, entendeu? Você vai pegar os 10, né, que são os 20 ml, e fazer a rediluição dele aqui. É dividir, tá? Você vai dividir ele em 100. Divide ele em 100. Sempre divide, tá? Nunca multiplique. Divida ele com 100 ml, sempre. Para você fazer a rediluição. Então, você vai dividir ele. Dividindo vai dar sempre 0, alguma coisa. Pode ser 0,2, 0,3. Geralmente é 0, alguma coisa em gramas ou em ml para criança, tá? Então, gente, foi assim que eu aprendi, que eu comecei a entender a regra de 3, desenhando, fazendo desenho mesmo. E eu não sei se você conseguiu entender bem, se eu consegui explicar bem pra você, se entrou na sua cabeça isso, porque se entrar na sua cabeça, se você começar a entender a regra de 3, você faz pra qualquer cálculo. Glicina cristalina, você faz pra qualquer um cálculo, é o mesmo esquema, é a conta. Só vai mudar ali os números. E a dica que eu te dou é essa, é a dica que eu recebi do diretor da escola, que ele vinha dar cálculo pra nós de medicação, ele falava assim: quem tem disponibilidade de vir 1 hora mais cedo para ter aula de cálculo de medicação. Então, eu tinha disponibilidade, então eu entrava mais cedo, eu entrava 1 hora mais cedo para ter essas aulas. Mesmo assim, era muito difícil, por conta que era muito número, então era muito difícil fazer uma bagunça na minha cabeça. E aí, quando ele começou a falar, desenha, literalmente desenha, porque eu não entendia, eu não sabia o que era um soro fisiológico. Esse sorinho aqui eu não conseguia entender como que a pessoa podia diluir. Na pediatria, você vai fazer isso, você vai diluir em um sorinho desse aqui, ó. Você vai pegar um sorinho desse, vai diluir a medicação, depois que você vai pôr numa jarra, depois que você vai pôr na bureta maior. Mas primeiro você vai sempre diluir assim, ó. Todas as medicações você vai diluir com esse daqui, depois você põe num soro de 200, depois você põe num soro de 100, depois você põe num soro de 250, ou na bureta, ou num de 500. Mas primeiro você vai diluir a medicação aqui. Nem que for um dipirona. Dipirona, dilui o dipirona que já é diluído, que já é líquido. Dilui ele aqui.
em 20, e aí você consegue aplicar direto se for um adulto. Se for uma criança, dilui ele em 20 e joga na bureta, ou 50 ml na bureta, né? Nem sempre pode entrar tanto líquido, às vezes em criança, dependendo do tamanho. Isso tudo vai conforme a prescrição do médico, né? Mas você só não pode esquecer que até um Buscopan EV você tem que sempre rediluir quando você for fazer em uma criança. Um simples Buscopan EV, rediluir ele e faz na criança. Eu não estou aqui como professora, eu estou aqui dando as minhas dicas, as dicas que eu peguei, que eu tive quando eu comecei a fazer enfermagem, né, o técnico de enfermagem. No estágio foi muito bom, porque aí eu já tinha uma visão de tudo, então isso foi muito bom pra mim, por isso que eu tô passando isso pra você. Se ainda não ficou claro pra você, os cálculos de medicação, as regras de 3, descreve aqui pra mim no vídeo, fala pra mim fazer um cálculo de tal medicação, manda um cálculo pra mim que a gente destrincha ele aqui no vídeo, em forma assim de papel mesmo, a gente faz desenho, em forma de desenho para você começar a entender melhor. Então é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou, já dá um joinha aí pra mim. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo, outro e tchau, tchau.